Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E hoje nós estaremos conversando com o deputado federal Osmar Terra, MDB do Rio Grande do Sul. Deputado federal Osmar Terra já está no seu 6º mandato. Médico formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Santa Rosa, secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, dos governos Rigoto e Eda Crucius, idealizador da Primeira Infância Melhor PIM, autor da nova lei antidrogas do Brasil. Como secretário, enfrentou as epidemias de dengue, febre amarela e gripe H1N1. Foi ministro do Desenvolvimento Social do presidente Michel Temer e da Cidadania do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado pela participação aqui no Realidade. Bom dia, deputado Osmar Terra. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes de Serafina Correia e de toda a região. Prazer aí participar do seu programa. Hoje nós vamos comentar, deputado, na nossa entrevista do dia, sobre a situação do momento que enfrentamos, a situação da pandemia do coronavírus. E temos alguns assuntos muito importantes para ser relacionados na nossa entrevista, começando com as escolas, que no momento seguem fechadas no estado, deputado. Bom, eu posso te dizer, Marcos, que desde março do ano passado, eu faço uma avaliação crítica, até baseada em experiência, né? Eu coordenei enfrentamentos de pandemias, como da H1N1, a febre amarela, a dengue, acompanhei o Zika vírus como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, a epidemia do Zika no Nordeste, e acabei me aprofundando nesse tema de epidemias, de pandemias, principalmente de virais, né? Eu posso dizer que nós estamos vivendo uma situação completamente absurda desde o início. Se agiu errado desde o início, agora estamos pagando o preço dos erros cometidos ao longo de um ano, né? Não adiantou nada trancar, botar bandeira, fechar, bandeira vermelha, bandeira preta. O governador já anunciou que tinha achatado a curva, que tinha salvado 300 vidas lá em maio do ano passado. Tudo ficção, porque na prática o ciclo de uma epidemia ele é incontrolável. Ninguém controla esse vírus, né? O que nós temos é que proteger o máximo possível a população com medidas de proteção individual e proteger o grupo de risco. Agora o contágio ele vai acontecer, um vírus novo, todo vírus novo que surge, e esse vírus mostrou um poder de uma velocidade de contágio muito alta, ele vai contaminar a população. Enquanto a população não tiver anticorpos, a maioria da população não tiver anticorpos, ele vai contaminar e vai ter, esse vírus aí tem uma letalidade de 0,27% na média do mundo, né? Então, para cada 27 pessoas que infelizmente vêm a falecer, e aqui eu não transformo a vida no número, né? E a morte no número, para mim a vida não tem preço. Eu fiz uma opção, inclusive, de vida, ser médico para salvar vidas, né? Mas a gente precisa entender os números para poder prevenir mortes, né? Nós temos um vírus com uma letalidade de 0,27. Significa que para cada 27 pessoas que pegam o vírus, para cada 27 pessoas que pegam e morrem, 10 mil não morrem. 10 mil menos 27 não morrem, né? Então, isso significa que 99,73% das pessoas, na média do mundo, pode ser em alguns lugares mais, outros menos, né, não irão morrer, mas vão ficar imunizados, vão criar anticorpos. O vírus vacina, até com mais força do que a vacina de laboratório. Porque a vacina de laboratório é o próprio vírus. É o mesmo vírus que causa doença atenuado. Injeta na pessoa para provocar anticorpos. Para aí, quando vem o vírus ativo, não conseguir causar a doença. Pois bem, se a pessoa pegou a doença e curou, ela está imunizada. O próprio vírus gerou os anticorpos, fez a vacina natural, né? Então, o que nós estamos vendo aí é esse fenômeno acontecer diante dos nossos olhos, né? Nós não estamos, todas as medidas que o governador tomou, dizendo que estava controlando o contágio, não adiantaram nada. Um ano depois, nós tivemos uma explosão de casos, né? Porque isso tem mais a ver com a capacidade de contágio de cepas novas do vírus do que
de controle da lojinha fechada na rua principal de Serafina Correia, do que as pessoas precisam ficar em casa. Então, o que eu quero, eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte: nós não fechamos uma escola no H1N1, porque o contágio das crianças é maior fora de casa do que dentro de casa, fora da escola do que dentro da escola, né? Naquela época, nós tínhamos um vírus que matava crianças. As vítimas eram crianças, gestantes e obesos. Os idosos não eram vítimas. Os idosos não foram afetados pelo H1N1, né? Mas as pessoas gestantes, obesos, jovens e crianças foram. Mesmo assim, nós reabrimos as aulas em plena pandemia. Por quê? Porque as crianças, nós tínhamos trabalhos mostrando isso, inclusive na Europa e avaliações no Brasil, mostrando que as crianças estavam com muito mais risco fora da escola do que dentro da escola, porque elas iam brincar, jogar futebol na rua, ver os amigos, jogar. Se elas estão fora da escola, para algum lugar elas não vão ficar trancadas dentro de casa o dia inteiro, todos os dias, né? Então, o risco de contágio era maior. O que aconteceu? As crianças voltaram para a aula e não aconteceu nada. Não aumentou o contágio, não aumentou nada, porque tanto os professores quanto os alunos tomavam determinadas precauções, distanciamento, uso de máscara ou não, né? Mas dependendo da circunstância, higienizar com álcool gel, lavar as mãos toda hora. As crianças aprenderam a se cuidar e os professores orientando, né? Também se cuidando. Mas não aumentou o contágio. Esse vírus atual, esse coronavírus, ele não causa dano maior nas crianças. As crianças praticamente têm mais risco com outras infecções virais de ter uma forma mais grave do que com o coronavírus. Porque quanto mais imatura, quanto mais jovem as células, menos o vírus consegue penetrar, né, nessas células e se multiplicar. O vírus ele precisa entrar nas células humanas para se multiplicar. Então, nem a criança sofre, tem casos graves, né, nem contamina. Ela ela é muito mais contaminada pelos pais e pode ser contaminada pelos professores do que ela contamina professores e pais, né? Então, o risco de levar a criança de volta para a escola é zero, é mínimo. A Suécia não fechou nem um dia as escolas e não teve uma morte de crianças por Covid, abaixo de 15 anos de idade. A mesma coisa aconteceu na Coreia, a mesma coisa no Japão. Os países que não fecharam as escolas, e mesmo os países que fecharam e reabriram, como a Alemanha, a Suíça, elas não tiveram problemas maiores. Agora, tu está há 13, indo para 14 meses as crianças sem aula. Isso é um absurdo, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Isso não aconteceu no mundo, é o lugar do mundo que as crianças estão mais tempo fora da sala de aula. É o Brasil e é o Rio Grande do Sul agora, com essa decisão do governador dessas bandeiras pretas. O juiz ontem, o sistema judiciário disse: olha, enquanto tiver bandeira preta, o governador disse que a bandeira preta é porque tem risco. Como é que o juiz vai decidir reabrir se o governador está dizendo que tem risco? Ele está querendo transferir a responsabilidade para o juiz? Ele não tem coragem de tomar a decisão? Então, o governador errou todas. Desde o início ele está errando nessa pandemia. Essas bandeiras, fechar a loja, quebrar as lojinhas, deixar as pessoas sem desempregadas, deixar as pessoas sem trabalho. Isso nunca teve. Isso nunca teve na história. Nunca se enfrentou a pandemia desse jeito. As pandemias são enfrentadas com cuidados individuais e proteção do grupo de risco. Cadê a proteção do grupo de risco? Cadê os protocolos para os asilos? O lugar que mais morre gente nessa pandemia é em asilo. A prefeita de Pelotas lá fez um lockdown, trancou a cidade toda, proibiu as pessoas de sair na calçada, andar na calçada durante vários dias, porque isso ia cortar o contágio, não sei o que, não adiantou nada. Pelotas é um dos lugares que tem mais contágio no Rio Grande do Sul e os idosos nos asilos, numa semana só morreu 10 idosos no asilo, com a cidade em lockdown, fazendo lockdown. Não adianta, isso tem uma lógica baseada na ciência. O contágio desse vírus é muito difícil de controlar, não tem como controlar. Essa história do fica em casa, né, que a televisão botou, apavorou todo mundo, isso é outra coisa que não se faz numa pandemia, é apavorar a população. E apavorar a população, inclusive eu vi uma autoridade do governo estadual dizendo isso, que precisava sim apavorar para as pessoas se cuidar melhor. O que é isso? As pessoas apavoradas, sem informação adequada, isso é a pior coisa, é o pior cenário que pode ter numa pandemia, né? Aí tu diz, não, mas elas tinham que ficar em casa. Quem tem que ficar em casa? Essa é a pergunta que eu quero fazer dos ouvintes de Serafina Correia. Quem é que pode ficar em casa? Porque
É engraçado, o agronegócio não pode parar nem um dia, porque se parar as pessoas vão morrer de fome, muito antes do que do vírus. Então o agronegócio não parou nem um dia, desde o início da pandemia. Não parou nem um dia, o agricultor não parou de plantar, de colher, o agricultor não parou de cuidar da galinha, não parou de cuidar do suíno, não parou de cuidar... o caminhoneiro não parou de levar o produto, o frigorífico não parou de produzir, a fábrica de máquinas agrícolas não parou de produzir, aliás, todo o sistema industrial não parou no Brasil. Né? Todo o complexo de saúde também não parou, porque se parar, a fábrica que faz o respirador, que faz o equipamento hospitalar, passando pelo médico, a enfermeira, o técnico, todo mundo que trabalha no hospital, que trabalha no posto de saúde, as pessoas não puderam parar de trabalhar nenhum dia. A segurança não parou nenhum dia, o transporte não parou nenhum dia. Essas pessoas, se elas parassem de trabalhar, as pessoas para cá. Saiu todo dia de casa para trabalhar, Marcos. Todo dia as pessoas saíram para trabalhar e voltavam para casa de noite. Se elas se contaminavam por algum motivo no lugar de trabalho, que no começo não tinha medidas de segurança ainda adequadas, agora tem, né? Se elas se contaminavam lá, elas traziam o vírus para dentro de casa. É por isso que o contágio é maior em casa do que fora de casa. Uma pessoa que volta do trabalho contaminada, contaminada da fábrica, do lugar que ela trabalha, contamina a família toda. Contamina a família toda. Você pode ver que aí em Serafina Correia é a família inteira contaminada no mesmo tempo. Essa é a maior parte das pessoas contaminadas. Dentro de casa, e boa parte não saiu de casa, apavorado. Porque não trabalhava em serviços essenciais, então não saía de casa. E pegou dentro de casa. Então esse vírus não tem barreira para ele. O que tem que fazer, se as pessoas, em vez de ficar confinadas em casa, saíssem para caminhar na rua, pegar sol, usando máscara, guardando distância, elas estariam muito mais seguras do que ficarem confinadas dentro de casa. O ambiente da casa, em geral, é um ambiente pequeno, a maioria das casas são pequenas, as pessoas sentadas próximas das outras tiram a máscara, porque a máscara, segundo o governo, é para usar na rua, né? E elas tiram a máscara, começam a conversar e nas gotículas de saliva o vírus se espalha. As gotículas de saliva, aquelas gotículas que a gente não enxerga, que só vê quando está frio, né, que sai aquela fumaça, aquelas gotículas ficam flutuando no ar, 1 hora, 2 horas, no ambiente fechado da casa, é o lugar de maior contágio, como é no inverno, nas gripes de inverno. Quanto mais fechado em casa a população, maior é o contágio. Acontece a mesma coisa com o coronavírus. Será que ninguém se deu conta disso? Será que o governador não entendeu isso até hoje? Então, mandar as pessoas ficar em casa, primeiro estressa muitas pessoas. Tem que assustar as pessoas, é um pânico. Tu liga a televisão, parece que vai todo mundo morrer na semana seguinte, né? Então é caixão, é só para assustar. Ninguém explica como é que funciona esse vírus, né? Ninguém explica como é que é o contágio, como é que o contágio pode ser muito maior em casa do que fora de casa. E não tem protocolo de segurança nenhum para os idosos. Cadê os protocolos de segurança para os idosos? Como é que se orienta a família a lidar com o idoso em casa? Né? Como é que se orienta a lidar com o idoso no asilo? Que a maior parte das mortes tem asilo. Quem trabalha em asilo tem que fazer teste 1 ou 2 vezes, ideal, 2 vezes por semana, testar. Aquele teste do nariz é chato, eu sei que é chato, mas tem que testar. Quem trabalha com idosos em casa, o governo tinha que oferecer testes para as pessoas, pelo menos 1 vez por semana, testar. Né? Então tem que ter protocolos de orientação, como separar a roupa do idoso, separar talher. Ninguém explicou, só fica em casa, fica em casa, fica em casa. Não adiantou nada. O que adiantou? O Rio Grande do Sul fez bandeira preta, vermelha. O governador disse que tinha controlado a epidemia lá em maio do ano passado. E o Rio Grande do Sul está hoje batendo recorde de mortes no Brasil. O Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil em número de mortes, em aumento de mortes no ano de 2021, de janeiro para cá. Porque é um surto de uma cepa altamente contagiante. Infectante, ela não para diante de nenhum obstáculo do governador, de decreto do governador. Ela vai contaminar, ela vai atrás das pessoas que não têm anticorpos ainda. E esse vírus só para quando um determinado percentual das pessoas tiver anticorpos. Por isso que se fala na vacina, buscando essa imunidade, né? Aumentar os anticorpos
na comunidade. Só que a vacina, ela demora mais, porque tem uma demanda gigantesca no mundo e uma produção pequena, ainda pequena, né? Porque uma vacina desenvolvida durante uma pandemia, isso nunca tinha acontecido antes. A vacina é importantíssima para quem não pegou o vírus, para quem pegou está vacinado. Eu não vou fazer a vacina, eu peguei o vírus. Eu tive o vírus na UTI, né? Eu peguei o vírus. O que eu fiz agora, teste de anticorpos, 6 meses depois que eu tive o vírus, eu estou com os anticorpos lá em cima, né? Então eu não preciso fazer agora. Deixa no meu lugar, eu estou abrindo meu lugar na fila para alguém que precisa mais do que eu, né? Alguém que não tem anticorpos, que é idoso, como eu, que não tem anticorpos. Essas pessoas têm que ter preferência. Então, fizeram tudo errado. O Rio Grande do Sul, infelizmente, é um dos estados que tem mais mortes no mundo, um dos lugares do mundo com o maior número de proporção de mortes. Se o Rio Grande do Sul fosse um país com a proporção, com a mortalidade que ele tem, ele seria o 4º país do mundo em mortes. Olha só que absurdo. Um estado que tem uma rede hospitalar enorme, tem 2 vezes mais leitos do que qualquer estado do Nordeste, né, inclusive leitos de UTI proporcional à população, e tem muito mais mortes que os estados do Nordeste. O que está errado? Está errada a estratégia que o governador fez. Essas bandeirinhas dele não adiantaram nada. E agora estão servindo de pretexto para o judiciário não reabrir as escolas, não autorizar a reabertura das escolas, porque está em bandeira preta. E o governador está querendo empurrar a responsabilidade para cima do judiciário, quando a responsabilidade é dele. Ele tem que assumir as coisas, ele tem que reconhecer que errou, e tem que mudar essa estratégia, porque senão... Agora, independente do que ele faça, né, nós já estamos numa fase que tem tanta gente contaminada, tanta gente com anticorpos. Se tu for fazer o teste e aplicar aquele cálculo de letalidade que eu falei no início, nós vamos ver que tem 2/3 da população já está infectada, inclusive Serafina Correia. Eu até ia sugerir ao Valdir, aí, o prefeito, eu vou conversar com ele sobre isso, que é meu amigo, o Valdir Bianchetti, dizer para ele, faça um inquérito sorológico na população, pegue uma casa e 10% da população e teste o sangue e veja se não tem anticorpos. Vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ter mais de 50%, 60% da população já com anticorpos para o vírus. Que o vírus vacina mais rápido e mais intensamente do que a vacina de laboratório. Então, por isso que a epidemia tende a cair. Ela está caindo no Rio Grande do Sul, ela está caindo desde a segunda quinzena de março. Está caindo o número de casos, depois caiu o número de internações, vocês podem ver que os hospitais estão se esvaziando, e agora está caindo o número de mortes. E tende a cair, agora já tem tanta gente com anticorpos, que tende a terminar a pandemia. Né? Ela vai para o fim agora, em 2, 3 meses, até julho, provavelmente. Deputado, ela vai estar terminando. Né? Sim. Em relação à ajuda que está vindo do governo federal para o combate à pandemia. O governo federal está fazendo o que pode. Né? O governo federal, o presidente logo no início criticou essa história de fechar, trancar. Não pode botar a culpa na lojinha do contágio. O contágio é por causa da capacidade de infecção do vírus. Ele é muito infectante. Essas cepas novas são muito infectantes. Então não adiantou nada. O contágio ficou maior em casa, não adiantou fechar. O que o governo fez? Além do governo alertar que isso não ia funcionar, o governo foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de interferir na decisão dos governadores. Essa foi a principal decisão do Supremo Tribunal Federal lá em abril, dia 15 de abril do ano passado. O Supremo Tribunal Federal disse que o governo federal não podia interferir na decisão dos governadores. Tinha que colaborar, mas não podia interferir na decisão dos governadores. Então, quem comandou toda essa estratégia furada que nos levou a esse triste número para o Rio Grande do Sul, né? E esse vexame para o Rio Grande do Sul em relação aos outros estados brasileiros, né? Foi a ignorância da ciência, como é que funciona a pandemia. E o governador errou o tempo inteiro. Né? Então, o que nós temos que avaliar a partir? O que o governo pôde fazer? O governo repassou dinheiro, foi o maior repasse. Olha, eu fui prefeito, fui presidente da FAMUS, fui secretário de Estado de Saúde, presidi o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, eu conheço como funciona o repasse dos recursos. O governo foi o maior repasse de recursos da história recente do país, que repassaram para os municípios e para os estados.
uma quantidade de bilhões, quase centenas de bilhões de reais foram repassados. O governador usou, inclusive, esse dinheiro para botar em dia a folha, né? Que estava atrasado, que dizia que resolvia só com fluxo de caixa e tal. Então o governador usou para pagar a folha isso aí, né? Os pobres foram as maiores vítimas. O pessoal está falando sobre fica em casa, parece que as pessoas todas podem ficar em casa olhando televisão, vendo a Netflix, né? Isso é uma minoria. É uma minoria que tem salário garantido, que tem geladeira cheia, né? Pobre, meu filho, tem que trabalhar de manhã para comer de tarde. Os trabalhadores informais, aqueles que tinham um saláriozinho numa loja, está perdendo tudo. Tudo. Deputado. Cancelaram os diaristas, né? Então, foi uma tragédia. Então, o que o presidente pode fazer? Repassou recurso para... Deu uma mesada. 9 meses, agora vai começar de novo com um valor um pouco menor, porque não tem como manter, mas foi a maior transferência de renda da história do Brasil que o presidente Bolsonaro fez. Ele repassou mais, nesses 9 meses de pandemia do ano passado, que teve essa mesada, ele repassou mais recursos para os pobres do que toda a história do Bolsa Família. O Bolsa Família era um valor bem menor. Eu sei porque eu fui ministro da área do Bolsa Família, eu conheço. Era o meu ministério que pagava o Bolsa Família, que cadastrava. Então, o valor que foi repassado para os mais pobres agora é maior do que 15 anos do Bolsa Família. Então, foi uma transferência de renda gigantesca. Isso era o que o presidente podia fazer. E dizer que não funcionava isso que estavam fazendo. Quebrar a economia, quebrar as lojinhas. 100 mil lojas, 100 mil empresas no Rio Grande do Sul fecharam. 100 mil empresas. O PIB do Rio Grande do Sul é o dobro, caiu mais que o dobro do que o PIB nacional. Eu só comparando, eu estou falando valores de comparativo, porque é um absurdo. O Rio Grande do Sul era para ser um estado que estivesse na vanguarda, que tivesse o PIB, a riqueza do estado perdesse menos riqueza do que a média nacional, morresse menos pessoas que a média nacional. Não, aconteceu o contrário. O Rio Grande do Sul é o oposto. Se imaginava que o Rio Grande do Sul podia ser, é o oposto. O governador errou todas. Então, está na hora de as crianças voltarem para a sala de aula, pelo amor de Deus. 1 ano, 14 meses sem aula. Ah, mas as crianças tiveram aula à distância. Quem teve aula à distância? Que crianças que tiveram aula à distância? Primeiro, a qualidade é baixa porque não tem tradição de aula à distância em ensino fundamental nem ensino médio. Tem tradição na universidade, é outra coisa. Mas no ensino médio e ensino fundamental não tem tradição. Escolinha infantil não tem como dar aula à distância. Segundo, porque as crianças pobres, que são uma grande parte das crianças, não têm acesso nem à internet em casa. Não tem nem banda larga, não tem equipamento de internet, não tem nada. As crianças pobres foram as maiores vítimas dessas medidas todas que foram tomadas pelo governo. As crianças pobres estão há 14 meses sem aula presencial. É um absurdo isso. Ninguém pode justificar uma coisa dessa. Né? Ninguém pode justificar uma coisa dessa. Deputado. Então, a Suécia nunca fechou. A Alemanha fechou 2 meses em abril. A Itália reabriu as escolas com 3 meses de pandemia. Não tem porquê, porque a amputação intelectual tem um momento certo para aprendizagem. Passado aquele momento é muito mais difícil. O cérebro está se desenvolvendo muito rápido no início da vida, na infância. As crianças precisam ter estímulos, precisam ter aula, precisam ter informações. Se passar aquele período, depois fica tudo mais lento, fica tudo mais difícil. Então, e eu falo isso porque é um assunto que eu conheço. Eu criei os programas de primeira infância no Rio Grande do Sul, no Brasil, o Criança Feliz. É um assunto que eu estudo, me dedico há muitos anos. Né? Então, é uma questão... assim, os erros foram tão grandes, a população foi tão prejudicada pela epidemia de decisões políticas erradas, muito mais do que pela epidemia do vírus. A gente agradece, então, a presença do senhor aqui no Realidade, trazendo essas informações. Parabeniza pelo trabalho e um bom dia, deputado. Bom dia, muito obrigado, Marcos.